Olá, você que acompanha a gente aqui em Band Entreter, Band Play e Band.com.br. Sejam bem-vindos ao Muito Mais. E ó, claro, toda semana, toda vez que a gente vai falar de cinema, a gente convida ela, a nossa jornalista e colunista da Band News FM, Flávia Guerra, que dessa vez está em Veneza, no Festival de Veneza, a 81ª edição do Festival de Veneza, que essa semana virou assunto quando a gente fala de cinema. Porque no domingo o filme Ainda Estou Aqui, o filme brasileiro dirigido por Walter Salles, estreou no festival e gerou o interesse de todo mundo, né, Flávia? Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, gente? Olha, eu confesso que eu fiquei surpresa, viu, Bruno? Porque, em geral, filmes e festivais que ganham muita atenção são os que vão para Cannes, para o Oscar, né? O Veneza é um festival super importante para quem é da indústria, né? Como a gente chama, chamada indústria, quem produz cinema, quem vê os filmes que vão vir para a temporada. Mas, em geral, ele não ganha tanta atenção do público. Então, eu acho que o combo aí, Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, o Marcelo Rubens Paiva, uma história, né, tão trágica da nossa ditadura militar, chamou atenção, né? Foi um fenômeno, assim, não esperava ele. E você sabe que agora a gente está com uma parceria aqui, a sala digital da Band com o Google, que mede em tempo real as buscas do brasileiro o interesse dos brasileiros no Google, né? E aí, no começo da semana, na segunda-feira, logo depois que o filme estreou, o Festival de Veneza apareceu entre os termos mais buscados. Assim, a gente tem até uma arte aí para mostrar quais as perguntas que as pessoas faziam em relação ao Festival de Veneza. Então, ó, como um filme entra no festival, onde assistir, quando é o festival, quem ganhou, quanto custa ir ao festival. Então, foram algumas das dúvidas que as pessoas buscavam em relação ao Festival de Veneza, quando souberam aí que o filme Ainda Estou Aqui estreou por lá e fez todo esse barulho. Legal, né, gerar esse interesse, um filme brasileiro, e as pessoas estarem cada vez mais ligadas nesses festivais. Ai, gente, eu queria que fosse assim todo dia, né? Assim, que a gente tivesse um interesse por cinema e cultura, e como tem por futebol todo dia no Brasil, sabe? Porque assunto tem, filme bom tem, né? Evento, festival, e esse filme é lindo. E me surpreendeu muito o fato de a plateia internacional também ficar muito comovida com ele, né? Porque a gente é brasileiro, né, Bruno? Está cobrindo um evento internacional. Claro que a gente se conecta de um outro jeito com o filme brasileiro. Às vezes até mais crítico, Sim. Mas quando a plateia internacional fica tão emocionada quanto a gente sabe que funcionou mesmo, né? É. Então vamos falar um pouco mais desse filme, Eu Ainda Estou Aqui, é o filme de direção do Walter Salles, que tem Fernanda Torres, tem Selton Mello, tem Fernanda Montenegro, como a Flávia falou, é um filme bastante estrelado e emocionou, né, em Veneza. Muita gente ovacionou o filme no final, foi super aplaudido. A gente viu os vídeos, as imagens, Fernanda Torres emocionada, todo mundo bastante feliz de ter apresentado esse filme por aí, né? Ah, com certeza, porque esse é um filme engraçado. Eu assisti o filme de manhã, na sessão para a imprensa, né? A imprensa, em geral, vê os filmes de manhã, antes de todo mundo. Depois, à noite, tem a sessão para convidados, que são os profissionais que estão aqui de vários países do mundo, de cinema, o público de Veneza, que também consegue convites. Então, tem uma mistura muito boa. E aí, tanto na sessão de imprensa, que costuma ser mais contida, claro, né? Teve palmas, e teve muitos colegas jornalistas internacionais que vieram conversar com a gente, dizer que adoraram o filme. Na sessão de noite, que eu assisti também do lado do Marcelo Rubens Paiva e de uma das irmãs dele, a Malu, muita gente chorou. Legal. Chorou, assim, muita emoção. Então, isso eu acho que é mais surpreendente, que não só a gente, né, a meia dúzia de jornalistas brasileiros que de manhã tinha gostado muito do filme, mas também a plateia internacional. Então, eu acho que esse filme tem uma carreira linda para começar aí, viu, Bruno? Que legal. É um filme, para você que está assistindo a gente, filme inspirado no livro do Marcelo Rubens Paiva, com o mesmo nome, né, Ainda Estou Aqui, sobre a própria família, né, o trama ambientado no Rio de Janeiro durante o regime militar no Brasil. E a Flávia Guerra entrevistou a Fernanda Torres logo depois. Não foi antes ou foi depois, Flávia, da exibição? Foi depois, né? Foi depois. Foi depois. E a Fernanda Torres falou justamente sobre a Eunice Paiva, o personagem que ela interpreta e que é uma figura muito importante na história do Brasil, principalmente para as mulheres. Vamos ver o trechinho do que a Fernanda Torres falou pra gente? A sua atuação, ela contém. É um grito que eu sinto, assim, que acho que o Brasil inteiro precisava dar junto com a Eunice, e ele vem de um outro jeito. Ele implode. Né? Mas isso, o que a gente tentou nesse filme foi ser fiel a ela.
a essa mulher. Eu não conheço uma mulher tão única e sem clichê. A Eunice é uma mulher anti-clichê por excelência. E é uma mulher que foi feminista antes do Me Too, muito antes de queimar sutiã. Ela já, nos anos 50, mãe de 5 filhos, casada com um homem perfeito, ela já estava achando que aquilo ali uma hora ia acabar. Não achou que fosse acabar com a tragédia de um golpe militar que leva o marido dela e mata sob tortura. Antes de muita gente, ela foi achar que era através do direito e da lei que ela ia fazer a reparação. Isso. Antes de todo mundo, ela entendeu que o futuro seria a defesa dos direitos indígenas, da demarcação das terras indígenas e da natureza. Então, ela era visionária, né? Visionária e mais, nunca apareceu. Nunca. Ela saiu de ser a viúva do Rubens para a mãe do Marcelo, fazendo coisas importantíssimas, amiga de Krenak, de Raoni, de Sting. Nunca fez questão de aparecer. Maravilhosa. E nunca expôs seus sentimentos em público como um coliseu para ser... É bonito isso no filme, ela saca que a imprensa quer transformá-la em vítima. Quer manipular, né? A emoção, Quer fazer uma coisa que o Walter não fez, não tem no filme. E em homenagem a ela, uma grua que sobe com uma música, um violino cigano que entra, nem fotografia, nada. Eu tinha 2 cenas que eu chorava copiosamente, que ele cortou do filme. Então é justamente através da contenção e da dignidade dessa mulher e do amor dela com a família e da maneira como ela vai lidando com a tragédia é que a gente vai quebrando, a gente vai perdendo a gente vai perdendo. Né? E ela e a vida dela vem em paralelo com a história do Brasil. Tá aí a Fernanda Torres falando dessa personagem tão importante. Ela fala bastante dessa questão feminista e a Fernanda Torres foi muito elogiada pela crítica internacional pela atuação dela, né, Flávia? É impressionante a repercussão que a atuação dela causou nos críticos de cinema. Não, ela foi muito elogiada, muito mesmo, assim, muita gente aponta, e logo depois, né, quando o filme passou no domingo, alguns filmes ainda não tinham sido exibidos, como, por exemplo, o filme novo do Pedro Almodóvar, que tem Julianne Moore, a Tilda Swinton. Então, a Fernanda foi comparada com a Angelina Jolie, né, que está em Maria, sobre Maria Callas. Ela foi comparada a Nicole Kidman, que está em Baby Girl, no papel super ousado, né, super erótico. Então, isso foi muito interessante de ver como todo mundo colocou a Fernanda no mesmo patamar. E teve gente assim que se empolgou mesmo, já está falando da Fernanda, indicada ao Oscar de melhor atriz, assim como a mãe dela foi, né, o central do que foi o nosso último filme representando a categoria de melhor filme estrangeiro. Então imagina se isso acontece. É difícil esse páreo, porque você vê, só as que eu sei aqui já são 4 atrizes aí que estão nessa vaga. Mas ela, olha, ontem que a gente está conversando, dá sim ao que a gente chama de Copa Volpi, que é o prêmio de melhor atriz e ator aqui, né? O ator e a atriz não ganham o Leão, eles ganham a Copa Volpi, que é um troféu, assim, né? É um copo, né? A taça Volpi. Então eu acho que ela tem sérias chances, viu? Que legal. O pessoal já está empolgado porque já tem gente falando que ela vai lá para o Oscar recuperar o prêmio que foi deixado pela Fernanda Montenegro. Agora, a Sala Digital também mediu as buscas relacionadas a esse filme especificamente, porque como a gente falou aqui, na segunda-feira só se falava disso, era todo mundo impressionado com a repercussão do Ainda Estou Aqui. E a gente tem uma arte aí que mostra também as buscas relacionadas a este filme, ao Ainda Estou Aqui. Pessoal buscando no Google onde assistir, quando estreia, Ainda Estou Aqui foi filmado quando, qual o enredo de Ainda Estou Aqui, quem é Eunice Paiva de Ainda Estou Aqui. Então você vê que como importante também o cinema para a gente conhecer a história dessa personagem brasileira tão importante que a própria Fernanda falou na entrevista. Ela era a única dessa família que não era tão falada, a única pessoa que teve uma história tão rica e que era a pessoa que menos era conhecida da família Paiva, né? É isso aí, né? O livro é baseado na história de vida da família Paiva, né? Resumindo aqui, o Rubens Paiva tinha sido deputado brasileiro, né?
federal. Ele foi cassado quando a ditadura militar foi instalada em 64, ficou um tempo exilado com a família e voltou para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E aí ele estava trabalhando só como engenheiro. Então, quando ele foi levado, né, pela ditadura, né, pela polícia, enfim, para ser interrogado, a Eunice achou que ele ia ser só interrogado, ela não fazia ideia do que o marido estava enfrentando, passando, fazendo, enfim. Ele nunca mais voltou. Isso é histórico. O filme não vai te contar o que exatamente. Claro que muita gente não conhece a história, mas o filme ele conta principalmente como ela reagiu, que foi isso que a Fernanda falou. Então, ele se tornou muito famoso, foi um dos desaparecidos da ditadura, assim como o filho da Zuzu Angel, né, o Stuart, o jornalista Vladimir Herzog, entre tantas outras pessoas. Mas o dele é um dos mais emblemáticos, né? E quando a gente traz isso, a história do país cruzando com a história de uma família que perde um pai, já é por si só muito emocionante. Quando tem todo esse histórico do Brasil por trás e essa violência que a gente ainda não fez as contas de fato com ela, afinal de contas ninguém nunca foi punido pelos crimes da ditadura Sim. no Brasil. Fica mais ainda emocionante, né? Tem várias camadas aí de emoção. E a gente sabe que o Ainda Estou Aqui está concorrendo com outros 21 filmes do Leão de Ouro, né? Quais as chances você acha que esse filme tem na competição? É competitivo mesmo? Ou a gente está, claro, emocionado de o Brasil estar voltando a essas premiações, a esses festivais? Quais as chances reais de Ainda Estou Aqui ser um destaque no prêmio também do Leão de Ouro? Olha, eu acho que ele tem chance, sim, no sentido que ele tem qualidade. Sim. Essa coisa de escolha do júri, a gente nunca sabe, né? Porque, assim, o júri é presidido esse ano pela atriz francesa Isabelle Huppert. E tem cineastas, né? Tem vários... o Kleber Mendonça Filho, que é cineasta brasileiro, também faz parte. Então, às vezes você tem que olhar o desenho de quem está no júri e prestar atenção no tipo de cinema que eles gostam. Né? Não necessariamente se o filme é bom, ruim, não é sobre isso só. O filme do Walter, ele é muito clássico, o cinema do Walter é um cinema clássico, né? Pensa no Central do Brasil, Linha de Passe, ele não é aquele cinema que o Walter quer reinventar a gramática, fazer uma coisa muito diferentona, não, ele gosta de contar bem, muito bem as histórias. E eu digo isso como um elogio, porque você fazer um cinema clássico, bem feito, com um roteiro consistente, é muito difícil, né? E é o que ele quer contar, é esse o tipo de cinema que ele quer fazer. E dentro desse estilo de cinema ele tem todas as qualidades, ele foi um dos filmes que mais emocionou as pessoas aqui, um filme que é unânime em se dizer que ele é um bom filme, né? Ele é tudo isso aí que eu estou falando. Dentro disso ele está no páreo, aí é uma escolha do júri. Quero dar para um filme mais ousado, mais maluco, como O Brutalista, quero dar para um filme que é mais surrealista, mais inventivo, como O Argentino que está aqui, que é muito bacana, o El Jockey. Quer dar para um filme, sei lá, mais ousado, o erotismo, né? Sei lá, a jornada da mulher atrás do prazer dela, que é o Baby Girl. Enfim, aí é onde eles querem olhar, entendeu? Onde que eles querem jogar luz. Ou, a gente vai dar o prêmio para o Brutalista, mas a atriz vai ser a Fernanda. Sim. A gente vai dar o prêmio, sei lá, para Julianne Moore, mas o Walter vai ganhar a direção. O jogo é mais esse, sabe? E nesse jogo, eu acho que a gente tem chance de real. Que legal. Então vamos torcer aí, ó. Ainda Estou Aqui não tem previsão. A previsão de estreia é para em janeiro de 2025 aqui no Brasil. Então a gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho para conferir o filme. Mas o importante é essa repercussão internacional e quanto ele já está fazendo barulho lá fora. Queria falar rapidinho, Flávia. Olha, Bruno, mas eu acho que o filme estreia antes, viu? Antes? Eu tô falando isso, eu acho que isso mudou essa semana. Por quê? Porque ele está na lista dos filmes que podem concorrer ao Oscar pelo Brasil. E para concorrer ao Oscar pelo Brasil, ele precisa estrear esse ano. Então, talvez ele estreie assim na última vaga em poucas salas e depois vai crescendo. Vamos ver aí como é que fica. A pelo informação era essa mesmo estrear que você um pouco deu. Antes, né? Tem que dar uma olhadinha nisso. Assim, acho que eles estão discutindo dependendo também do prêmio que levar aqui. E outra coisa, na Mostra de Cinema de São Paulo, eu tenho certeza que esse filme vai estar. Então, quem está em São Paulo já se prepara. Festival do Rio, Mostra de Cinema, acho que ele adianta aí nesses festivais. Pelo menos em São Paulo, em outubro, dá para assistir. Sem dúvida. Agora, adianta aqui rapidinho pra gente, como que é a participação da Fernanda Montenegro nesse filme? Sei que ela interpreta o mesmo personagem da Fernanda Torres, um pouco mais velha, e é uma passagem mais rápida, né, pelo filme.
Isso mesmo. Eu não vou contar muito assim que situação ela aparece, mas é isso que você falou. Ela aparece quando a Eunice já está mais velha no fim da vida. Né? Vocês assistiram A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, do Karim Ainuz, que foi até premiado em Cannes? Foi a mesma coisa. A Fernanda entra para fazer a personagem, né, uma das protagonistas idosa ali, quando já está no fim da vida, revisitando tudo que passou. No caso da Eunice, ela morreu de Alzheimer, né? Ela sofreu de Alzheimer e muito da decisão do Marcelo contar a história da mãe dele também passou por isso, de ver que essa mulher era a memória viva desse período tão importante do Brasil e ela, ironicamente, estava perdendo a memória. Então o livro também fala disso, quem leu sabe muito bem. E aí ela entra nessa fase. Quando os filhos já estão adultos, a família está num outro momento. O filme tem 3 grandes momentos, né, ali, e esse é o que fecha o filme. Muito bem. Flávia, a gente vai ter que encerrar, vou te já agradecer, a gente deixar já uma outra data depois que você voltar, talvez, e a gente comenta o Festival de Veneza de um todo, porque tem Coringa, tem Almodóvar, tem Queer, tem mais um monte de filmes pra gente falar. O espaço está curto, mas eu te agradeço demais. A gente continua cobrindo o Festival de Veneza aqui também no band.com.br/entretenimento. E essa entrevista completa da Fernanda Torres a gente vai deixar disponível também aqui no Band Entreter. Obrigadão, Flávia. Eu que agradeço, diretamente aqui dessa ilha que hoje está uma chuva louca. Chovendo, a gente está cercado muito. por mar de todos os lados. Chovendo muito, esse palácio aqui onde é a sede do festival é maravilhoso, mas a natureza é soberana, né, Bruno? Sim. Então a gente se encontra na volta. Beijo, obrigado. Tchau. E ó, você não deixa de se inscrever no canal do Band Entreter, acompanhar a gente no band.com.br e baixar o aplicativo do Band Play. Muito mais volta na quarta-feira que vem, às 4 da tarde. Beijinho, tchau.